Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os espectadores e todo mundo que está assistindo aqui esse vídeo no canal. Eu me chamo Luiz, eu junto com o Thiago, a gente idealizamos esse canal chamado Automobase. Então, hoje, né, como comemorando o dia 8, né, que foi o dia do anúncio dos novos pilotos da Academia da Ferrari, a gente veio falar um pouco sobre esse programa de scouting da Ferrari, os pilotos que passaram por ele, e dizer um pouco, né, sobre até mesmo um pouco sobre os pilotos mais recentes, o Rafa e o Oliver, e falar um pouco sobre tudo em geral, né? Desde os primeiros até os últimos. Beleza, então. Bora lá. Vamos falar sobre a seletiva para a Academia de Jovens Pilotos da Ferrari. Ela surgiu como uma ideia em 2009 e acabou selecionando o eterno Júlio Bianchi. E eu, pelo menos, não vou entrar no assunto sobre a seletiva feminina, porque eu vou falar em outro vídeo quando a Júlia Eube passar, ou não. Inclusive, a última etapa vai ser essa semana. Enfim, essa semana já teve anúncio das pilotas mostrando lá, até mesmo no canais da FIA, que passaram lá no Twitter, você consegue achar algumas fotos. No Twitter também da Ferrari Drivers Academy, você tem algumas fotos das pilotas. E a Ferrari ela sempre solta uma notinha sobre os pilotos que entram nesses programas de scouting, ela sempre tem no site dela as matérias falando um pouco sobre eles, para quem quiser ir mais a fundo. Ok. A primeira seletiva pública que eu achei na internet foi em 2011, que acabou selecionando Antonio Fuoco, o italiano Antonio Fuoco, só em 2013. O Fuoco concorreu com outros pilotos italianos indicados pela ACI, que é um clube de automobilismo da Itália. E depois disso eu não achei mais nada, é um limbo temporal até 2016 para 2017, que foram selecionados com indicação da Tony Kart, o neozelandês Marcus Armstrong, que tem 7 títulos nacionais de kart. Inclusive, é bom ressaltar que a Tony Kart, a ACI, que é a Associação de Automobilismo da Itália, e o Clube de Automobilismo da Itália, aliás, a Telmex, que é uma escuderia, é um programa do México, que apoiou o Sérgio Pérez, o Esteban Gutierrez, Enzo Fittipaldi, Pietro Fittipaldi e outros pilotos. Mas a Motorsport Austrália, e eu já falei a Tony Kart, né, que é a equipe de kart, elas juntas indicam pilotos para essa seletiva da Academia da Ferrari. Então, em 2016 para 2017, foi selecionado pela Tony Kart o Marcus Armstrong. Com indicação da Telmex, foi selecionado Enzo Fittipaldi, que não tem títulos relevantes no kart, além de campeonatos estaduais. Os dois foram selecionados para a Academia da Ferrari. Eles concorreram com o italiano Simone Cunati, que tem um título nacional no kart, e também com o italiano Lorenzo Colombo, que também tem um título nacional de kart, e o espanhol Davi Vidales, que tem 2 títulos nacionais de kart e é vice-campeão mundial. Isso aí que eu acabei de citar já é o primeiro exemplo de que eventos externos à seletiva não afetam na escolha de pilotos, já que o Vidales tinha o melhor desempenho no kart. Sim, o Vidalis ele teve os 2 vices no Campeonato Mundial de Kart, mas um detalhe interessante é que a gente percebe que tipo, a Ferrari ela não abandona certos pilotos, né? O Antônio Fuoco, até hoje ela tá trabalhando com ele com o programa de GT, e provavelmente também vai trabalhar com ele no programa de hipercarros da WSC. E então é muito interessante o fato dela não abandonar os nomes, né, que compõem a sua academia. O Marcus Armstrong, mesmo depois de 2 anos complicados na Fórmula 2, ela também não abandonou, que se fosse em outras academias, eu posso dizer que talvez uma academia da Red Bull já teria abandonado ele depois de um certo resultado assim. E o Enzo Fittipaldi, eu não sei muito o que dizer sobre o que aconteceu com ele. Depois de aquele ano que ele teve na Freca antiga Fórmula Regional Europeia e na Fórmula 4 italiana, depois disso ele saiu da academia para ir para os Estados Unidos, mas sempre estão colocando esses pilotos e ela sempre vem trabalhando com ele, dando apoio, suporte técnico, com engenheiros e etc. Isso aí. Aí, indo para 2017 para 2018, aparentemente não teve seletivo esse ano, pelo menos eu não achei nada. Eu só sei que no final de 2017 foi selecionado com indicação da Tony Kart o também brasileiro Gianluca Petekoff, que tem um título nacional de kart e um título estadunidense também de kart. Aparentemente ele não teve concorrentes porque aparentemente não rolou seletiva, pelo que eu sei.
Sobre o Gianluca, é outro piloto também muito bom. É um piloto que a Ferrari ela trabalhou com ele por um tempo. Teve aquela saída por causa de questões financeiras, que entra em um outro assunto, né? Que, tipo, por questões de falta de patrocínio, pandemia, que acabaram culminando na saída do Gianluca, né? Isso aí. Jean-Luc é um ótimo piloto e ele fez bons resultados. Teve o vice-campeonato e teve o título na Fórmula Regional Europeia. Então acabou saindo por problemas financeiros. Esse título que foi competido com outro piloto que a gente vai falar daqui a pouco, né? Sim, o Arthur Leclerc. De 2018 para 2019 competiram na seletiva o próprio Arthur Leclerc, que não tem desempenho nenhum no kart, ou quase nenhum no kart, ele não fez kart direito. Ele acabou indo para a academia da Sauber em 2019, em vez de ir para a academia da Ferrari, e acabou indo para a academia da Ferrari só em 2020, o que já é o segundo exemplo de que a academia ela fica de olho nos pilotos, mesmo quando eles não passam na seletiva. Também concorreu com ele o tcheco Peter Pitasek, o italiano Leonardo Clagione, que tem um título nacional de kart, e o italiano Luigi Coluccio, que tem 2 títulos nacionais de kart. Sim, o Arthur Leclerc, ele que, bom, por causa de toda a questão dele com o irmão dele, na verdade, tem toda uma história no kart, né, sobre o fato da família não conseguir bancar os dois pilotos. E também algo que aconteceu foi a sorte que o Leclerc, o Charles, né, teve de ter encontrado o Nicolas Todd, que ajudou muito na carreira dele. E depois, aí sim, alguns tempos depois, eles conseguiram investir na carreira do Arthur, né, que entrou. O Arthur que teve sim bons resultados, apesar de um ano difícil na Fórmula 3 esse ano, onde ele teve um desempenho muito melhor mais no final do ano, onde ele conseguiu pontuar frequentemente e teve uns pódios de 2 vitórias, 2 ou 1 vitória esse ano ainda na Fórmula 3. Foi vice da Fórmula Regional, né, vice do Petekoff. Foi uma disputa de título que foi a última corrida, uma bela disputa de título entre os dois pilotos, que acabou culminando na entrada do Arthur Leclerc e depois da sua subida para a Fórmula 3. E em 2019 ele era da academia da Sauber, quando ele correu na Fórmula 4 alemã, inclusive terminando na frente do Petekoff na Fórmula 4 alemã. O que não quer dizer tipo, que ele seja melhor que o Petekoff ou não, mas são pilotos bem parelhos. Sim, são pilotos muito similares, tanto com o que a gente viu eles desempenhando nas categorias onde eles se enfrentaram. Ok, ainda de 2018 para 2019, teve outra seletiva, e o que começa a complicar, porque alguns anos tem 2 seletivas, eu não consigo achar todas, e que competiram nessa seletiva o italiano Mattia Michelotto, que tem 2 títulos internacionais de kart e 2 títulos nacionais de kart, que competiu também o tcheco Roman Stanek, que correu com Arthur Leclerc na Fórmula 4 italiana, na Fórmula 4 alemã, inclusive, o britânico Kearney Diawis, que tem um título internacional de kart, 4 títulos nacionais de kart e era líder da Fórmula 4 britânica na época. Inclusive, ele venceu o título. E também o italiano Lorenzo Ferrari, que não tem nenhum parentesco com o Enzo Ferrari. E nenhum deles passaram, porém o Roman Stanek foi para a academia da Sauber. E se isso tem alguma relação, não faço a menor ideia. Bom, a gente vê sempre alguns pilotos que até mesmo passam pelo caminho desses scouts da Ferrari indo para a Sauber, ou a Ferrari pegando o piloto da Sauber com uma pequena certa frequência, né? De vez em quando isso acontece. Tanto com o Charles Leclerc, que correu pela Sauber por um tempo, e tanto o Arthur Leclerc e também o Roman Stenach, que passou pela seletiva e depois foi para a academia da Sauber. E também tem o Callum Allott, que correu na academia da Sauber e na academia da Ferrari ao mesmo tempo. Aí também sabemos, acontece novamente, que o piloto com melhor desempenho externo não foi selecionado, no caso o Lewis, que era líder da Fórmula 4 britânica na época, tem um título internacional, 4 títulos nacionais, então de kart no caso. Então ele não foi selecionado e acontece mais uma vez do piloto com melhor desempenho externo não ser selecionado. De 2019 para 2020 foi selecionado o sueco Dino Beganovic, porque esse ano é complicado, cara. Dino Beganovic tem 6 títulos nacionais e um título italiano de kart.
Aí agora vamos para a parte complicada. Beganovic competiu com o italiano Gabriele Mini, que tem 2 títulos nacionais de kart, 2 títulos internacionais, é vice-campeão europeu e mundial. Fala aí, Luiz. É difícil falar do Miene porque é um piloto com um talento incrível. Para quem não conhece o Mini, recomendo você dar uma olhada. A temporada dele da Preca, Fórmula Regional Europeia by Alpine, uma temporada sensacional para um piloto que é estreante, tanto mesmo até a sua transição dos karts para os Fórmulas, que é sensacional. Ele é um piloto com o qual a gente não faz a mínima ideia de por que até hoje nenhuma academia pegou ele. A gente também não faz nenhuma ideia do que aconteceu nessa seletiva da Ferrari. Tanto é que o Dino, eu não sei dizer se é por problemas com a Prema na Fórmula Regional ou se é o próprio Dino, que não era tão bom quanto a gente esperava. Teve um desempenho bem abaixo das expectativas esse ano, e o Mini eu acho que é uma das situações mais bizarras que a gente vê em todo esse FIA Scouting, nesse FIA Scouting não, né? Ferrari Scouting, né? Nesse programa, que a gente não entende. Ninguém entende por que o Mini não foi selecionado. Ele só passou por lá e simplesmente a Ferrari ignorou ele. O que dói no coração até hoje. Dói bastante. E é complicado porque o Mini ele bate o Beganovic na Fórmula 4 italiana. Depois dessa seletiva, ele bate o Beganovic na Fórmula 4 italiana e o Beganovic foi P3, foi o terceiro colocado, perdendo também para o Francesco Pizzi, que também estava nessa seletiva e que tem um título nacional de kart. E também estava na seletiva o espanhol Pepe Marti, que, se eu não me engano, o Giuseppe Maria Marti, que, se eu não me engano, foi, acho que, 4º colocado na Fórmula 4 espanhola. Depois você dá uma olhada. Ele tem isso atualmente, né? Ele tem um título nacional de kart antes da seletiva. E esse aí eu acho que é um exemplo surreal de como eventos externos realmente não afetam na escolha de pilotos da academia, já que o Mini era um monstro desde o kart. Sim, eu acho que esse é um dos casos mais bizarros, né, que a gente pode falar. E outro detalhe que, na minha opinião, o Mini ele tem uma das melhores transições do kart para os Fórmulas que eu já vi. É um piloto muito bom. De novo, recomendo todo mundo a dar uma olhada nele e prestarem atenção nos passos futuros desse menino, porque ele é muito bom mesmo. E, de novo, eu não entendo por que a Ferrari não selecionou ele. Sim, cara, para quem não sabe, o Mini ele tem um kart legal, vice-campeão europeu e mundial, se eu não me engano. E aí ele vai para o monoposto pela Fórmula 4 italiana, que é a Fórmula 4 mais difícil que tem, junto da alemã, e ele consegue ser campeão. Ele vai para a Fórmula 4 alemã também, faz algumas etapas, acho que 6 ou 9 etapas, alguma coisa assim, e consegue vários pódios em cima de Jack Crawford e Johnny Edgar, que são o campeão e o vice da temporada na Fórmula 4 alemã. E, inclusive, ele também bate o Jack Crawford e Johnny Edgar nas corridas que ambos correram na Fórmula 4 italiana. E aí também bate o Gabriel Bortoleto e o Dino Beganovic e o Francesco Pizzi. Então, ele é um piloto absurdo, isso na primeira temporada dele de monoposto. Inclusive, ele batendo o Edgar e o Crawford, que estavam nas segundas temporadas de monoposto, e o Edgar estava na segunda temporada de Fórmula 4 italiana ainda por cima. Então, tinha corrido algumas corridas na Alemanha, se eu não me engano, no ano anterior. E o Crawford e o Edgar são 2 pilotaços da Red Bull. Com certeza. E, assim, bater os dois no ano de estreia de monopostos, pra mim, é um marco sensacional. Eu acho que são com certeza os 2 pontos de referência para você que quiser saber o nível do nosso querido Gabriel Mini. E, bom, bater esses 2 pilotos no ano de estreia, para mim, é sensacional. Mostra o talento que ele tem e o quanto está sendo forçado por todas as equipes que tem academia. De 2020 para 2021 foi selecionado, por indicação da Motorsport Austrália, o australiano James Wharton, que tem um título nacional de kart e 2 títulos estadunidenses. O Wharton competiu com o russo Nikita Bedrin, que tem 5 títulos internacionais de kart e 1 título italiano, o que é mais um exemplo de que os resultados externos não afetam a escolha da academia da Ferrari. Ele competiu também com o austríaco Charles Wurz, que não tem nada no kart. O sueco Victor Gustafsson, que tem 2 títulos internacionais e 3 títulos nacionais, o que também é mais do que o James Wharton.
que inclusive ele fez o segundo ano de OK, o James Wharton, e ele fez uma temporada muito fraca. Sendo sincero, ele fez uma temporada muito fraca, o que é muito triste para um piloto da Academia da Ferrari. Enfim. Bom, eu acho que o James Wharton é um dos casos recentes também que muita gente não entende o porquê, como que ele chegou lá, passando por essa seletiva, com nomes que, pelos resultados, a gente pode chutar, né, teoricamente, que são um pouco melhores do que ele. Uma outra coisa, a gente está falando muito sobre resultados externos, porque a gente vai falar já já sobre a seletiva mais recente, que teve muita gente na internet com dúvidas sobre se isso muda alguma coisa, se esse tal acontecimento muda outra coisa. Mas o James Wharton teve um ano muito fraco na OK. Foi um ano bem decepcionante, tanto para um piloto Ferrari que foi recentemente entrou para a academia, mas ele teve presente nessa última seletiva para dar algumas instruções para os pilotos, né? Mas ainda assim foi um ano bem decepcionante. E eu tô curioso para ver o que a Ferrari vai fazer com ele, né? Tendo em vista os novos pilotos que entraram nesse último ano. Para quem não sabe, a categoria OK é uma categoria de kart, é a última categoria para quem quer ir para os Fórmulas 4. É basicamente isso. O Orton não foi bem lá e provavelmente ele vai para a Fórmula 4 italiana no ano que vem. Inclusive, eu vou falar sobre isso mais para frente. Aí o Orton também concorreu, na verdade, com o mexicano Santiago Ramos e o australiano Marcus Flack. Ambos não têm nada no kart. E de 2021 para 2022, finalmente, foram selecionados com indicação da Telmex, que é a escuderia lá do México, o programa de pilotos lá do México. Foi selecionado o brasileiro Rafael Câmara, que tem 3 títulos internacionais de kart, todos conquistados nesse ano, foi um ano surreal dele no kart. Ele é vice-campeão mundial e europeu de kart também. Bom, o Rafa é um dos nomes destaques, né, desse ano do kart. Eu acho que tanto ele quanto o Andrea e o Linkula, que o Andrea Antonelli, que é o piloto Mercedes, e o Linkula, que é o piloto da Red Bull, são pilotos muito bons. E algo que a gente percebeu foram que esses 3 nomes, eles despontaram o ano inteiro dos outros nomes do grid. São 3 nomes fortíssimos e todo mundo deve ficar de olho. E, na minha opinião, é uma boa escolha da Ferrari. Piloto muito bom mesmo. E eu tô curioso para ver o futuro dele nos Fórmulas, que ele vinha testando, perdeu até algumas etapas do kart para testar os carros de Fórmula 4, para se preparar para o ano que vem. Sim, o Rafa ele deixou de correr o europeu da WSK para testar na Fórmula 4 italiana. Mas o que eu ia falar? O outro piloto que passou esse ano na seletiva da Ferrari foi o absurdo, surreal Oliver Birman, que foi esse ano campeão da Fórmula 4 italiana e alemã, além de vencer corrida na Fórmula 3 britânica e ter excelentes resultados no kart nacional. Ele provavelmente teve a indicação da ACI, mas eles competiram também com o finlandês Tuukka Taponen, que está sob observação da Ferrari, apesar de não ter passado na seletiva. O Tuukka Taponen é campeão mundial de kart desse ano e tem 2 títulos nacionais da Finlândia. E também concorreu com eles o australiano Jesse Lassie, que não tem nada no kart. Inclusive, iria ser selecionado outro australiano que teve problemas por conta da Covid-19, esse com resultados melhores do que o Jesse Lassie. Bom, sobre o Oliver Birman, eu acho que não tem muitas palavras para descrever o fenômeno que esse moleque é. Esse ano foi, na minha opinião, um ano absurdo dele, um ano onde ele foi dominador na Fórmula 4 italiana e onde ele teve uma certa vantagem na Fórmula 4 alemã sobre o Team Transmit. E, bom, venceu o Berman ano passado, só que esse ano, de novo, o Berman venceu ele. Então, são 2 pilotos. Outro nome também para todo mundo ficar de olho, o Team Transmit. Mas, voltando a falar do Berman, na minha opinião, o cara é um absurdo. Na minha opinião, uma excelente escolha para a Ferrari. Um excelente piloto que provavelmente a gente não sabe direito se ele vai subir para a Prema pela Fórmula 3 ou se ele vai ir para a Fórmula Regional Europeia, a FRECA, também pela Prema, porque ele testou na Fórmula 3 esse ano pela Prema, nos últimos testes que teve, e na Fórmula 4 foi absurdo. É a primeira vez na história que um piloto vence a Fórmula 4 alemã e italiana no mesmo ano. Um piloto absurdo. O Tuca, falando um pouco sobre o Tuca também,
ganhou o Mundial de Kart esse ano, um outro pilotaço, tanto é que a Ferrari não tirou os olhos dele, a Ferrari ela vai manter ele sob observação. A Ferrari ela queria pegar os 3 pilotos, o Rafa, o Tuca e o Oliver, e só que o Tuca não quis subir porque queria fazer mais um ano de kart. Não sei se foi uma boa ou uma má decisão, mas a Ferrari ela não vai tirar os olhos dele, a Ferrari vai continuar observando, vai continuar mantendo ele em observação para ver como vai ser o futuro dele e esse ano dele de kart. Ainda esse ano, ainda em 2021 para 2022, aparentemente rolou outra seletiva no meio do ano, que contou com o italiano Brando Badoer, que tem um título nacional de kart, e acho que é filho do Badoer, conhecido Badoer. O italiano André Kimi Antonelli, que é da academia da Mercedes, inclusive ele não deixou de ser da academia da Mercedes, mesmo fazendo o teste com a Ferrari. O que gerou uma história muito da hora, muito engraçada esse ano, né? Que foi essa entrada do André nesse teste, o que até mesmo o pessoal, o cara da Mercedes, o cara que cuida da academia da Mercedes, da assessoria dos pilotos, veio a público falar que ele não tá saindo da academia da Mercedes, né? Gerou uma situação um tanto quanto confusa. Enfim, Antonelli é um dos maiores nomes que já passaram pelo kartismo internacional na história. Ele tem 12 títulos internacionais de kart, incluindo o europeu, ou 2 vezes o europeu, se eu não me engano. Também concorreu com ele o espanhol Bruno Del Pino Ventos e o finlandês Tuukka Taponen, novamente. Ninguém foi selecionado, então novamente o piloto com melhor desempenho externo não entrou. E inclusive foi mais uma vez que o Rafa Câmara superou o Antonelli em alguma coisa. Não, brincadeira. Mas é basicamente isso, tudo que eu encontrei na internet. Existiram outros nomes, o Pietro Fittipaldi também também participou de uma seletiva, só que eu não sei os detalhes. E também não são todos os pilotos que entram na academia da Ferrari que passam pela seletiva, como o Mick Schumacher, o Robert Schwartzman e outros. Até mesmo o próprio Charles Leclerc, que é um dos nomes de destaque, né, da Ferrari hoje em dia, não passou por essa seletiva, ele veio por outros caminhos. É bastante interessante notar que o Brasil é muito forte dentro da Ferrari. Já teve o Felipe Massa lá como piloto Ferrari, sem ser da equipe Ferrari, da escuderia Ferrari. Quando a academia da Ferrari era só uma sementinha, passou mais 3 pilotos pela academia da Ferrari, o Gianluca Petekoff, o Enzo Fittipaldi e agora o Rafa Câmara. E teve 2 pilotas que foram finalistas na seletiva feminina de lá, que é a Giulia Eob e a Antonella Bassani. Enfim, são duas pilotas que a gente dá com expectativa que a gente vê o futuro delas, seja onde elas queiram correr. A Júlia, a gente vai falar um pouco mais sobre as meninas que entraram tanto do ano passado quanto desse ano para Ferrari, entraram nessa seletiva da Ferrari. A gente vai falar delas no próximo vídeo, né? A gente vai deixar para falar mais detalhes sobre elas. Mas o Brasil tem uma ligação com a Ferrari muito grande desde a época do Rubens Barrichello, que passou por lá, até o Felipe Massa, e recentemente vem entrando os nomes novos na academia, alguns entram e saem. Mas a Ferrari e o Brasil têm uma certa ligação, né? E né, essas coisas elas acontecem e a gente vai ver muito sobre o futuro de vários desses pilotos, vários nomes que a gente citou. E um detalhe é que a Ferrari ela não abandona os pilotos, né? Ela sempre tem um plano para eles, mesmo depois, até agora, a gente está vendo o Robert Schwartzman, que não tá com dificuldades para a Fórmula 1 e a Ferrari está tentando arrumar um jeito, arrumar um lugar para colocar ele. E dentre outros nomes que a gente vê que passam pela Ferrari e se não tem espaço na Fórmula 1, ela vai arrumar um jeito de colocar esse piloto para correr, não vai abandonar ele. E eu acho interessante também falar que, tirando o Antonio Fuoco, que ele é mais antigo que a Fórmula 4 italiana, e tirando o James Wharton, que ainda está no kart, mas deve ir para lá ano que vem, todos selecionados pela academia da Ferrari, incluindo a Maya Vogue, que veio da seletiva feminina, eles foram direto para a Fórmula 4 italiana logo depois de serem recrutados. Então, provavelmente esse vai ser o destino do Rafa Câmara para o ano que vem, que já testou lá, inclusive, e todos eles, tirando a Maya Vogue, foram para a Fórmula 4 italiana pela Prema, que é a melhor equipe de lá. E Prema, pela qual o Rafa Câmara também já testou lá na Fórmula 4 italiana. Então ele deve ir para lá também com o André Kimi Antonelli, o que vai ser um desafio muito difícil para o Câmara, apesar de ter batido o Antonelli
2 vezes no kart. 3 se contar com Champions of the Future, mas o Antonelli não correu a última etapa, então, e ele estava liderando com vantagem, então não conta muito. Apesar do Rafa, e fora o europeu de kart, que o Rafa Câmara ficou colado no Antonelli, ficou em segundo, o Antonelli em primeiro, não foi tão colado assim, mas foi segundo primeiro. É bem interessante que o Rafa Câmara, que já testou lá, ele vai provavelmente fazer pressão no André Kimi Antonelli, que é o favorito para o ano que vem, na Fórmula 4 italiana, que é o piloto Mercedes. Ficamos por aqui, acho que foi um papo construtivo, e é basicamente isso. Esse trabalho inicial que eu tive de falar sobre os pilotos que passaram pela seletiva foi muito difícil de conseguir. Eu até peço, se alguém souber de mecânicas do Google, ferramentas do Google, que não seja o before e after, não seja o mais e o menos, não seja pesquisar em inglês e colocar a configuração em inglês. Algumas outras ferramentas do Google, eu gostaria que alguém me passasse. Meu Twitter é @hugotipigo, eu vou deixar aqui no texto. Então, gostaria que alguém me passasse na DM outras ferramentas de uso do Google, porque foi muito difícil e eu demorei horas, sem brincadeira, eu demorei horas para achar todas as informações. Não achei todas as informações, para falar a verdade. Então, eu já gostaria de falar para deixar o like por conta disso e, se possível, compartilhar também, seja no Twitter, seja em outras redes sociais. Seria com os amigos, alguma coisa assim. Seria bastante importante para mim, porque realmente foi muito difícil conseguir essas informações. Realmente foi dose. Sim. Bom, queria pedir para todo mundo que deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. É o padrão de sempre, o que vocês veem em muitos outros canais por aí. Se puder compartilhar, vai ser de muito bom grado. O Thiago que trabalhou muito desde quando a gente combinou esse projeto, com o qual surgiu da maneira mais aleatória possível no meio de uma conversa no Twitter. A gente começou esse projetinho, esse aqui é o primeiro. A gente vai falar um pouco sobre a seletiva feminina, sobre os estreantes na Indy e dentre outras coisas com as quais a gente está planejando, que a gente prefere não falar por agora, vai deixar mais pro. Mas então é isso. Se vocês puderem deixar o like, se inscreverem, compartilharem o vídeo, vai ser de muito bom agradecimento. Eu me chamo Luiz. Esse aqui foi mais um vídeo foi o primeiro vídeo do Automobase. E, bom, eu e o Thiago, a gente está iniciando esse projeto. Muito obrigado e tenha uma boa tarde, bom dia, boa noite, seja o horário que você estiver vendo esse vídeo ou ouvindo, né? Então, muito obrigado. Vamos ficar por aqui. Também gostaria de falar que, se alguém, principalmente do Twitter, quiser participar com a gente, as portas estão abertas, principalmente do Automobase. Então é isso, vamos ficar por aqui. Nós estamos juntos sempre e valeu.